A Léo trabalha com a Fiat há aproximadamente 14 anos e o lançamento de linha eu acho que ele é muito importante dentro desse processo. Ele tem umas características muito semelhantes a outros lançamentos e umas curiosidades muito específicas. O primeiro aspecto que eu acho que é interessante é que posicionar um produto significa partir de um entendimento do ser humano, ou seja, de verdade você começa a trabalhar um produto quando você começa a entender quem é que está por trás dele, ou seja, quem é que vai de verdade se relacionar com ele todos os dias. E um produto, ele é todas as suas características funcionais, todos os benefícios que ele pode trazer na vida de alguém e tudo aquilo que ele significa do ponto de vista emocional, que está muito relacionado ao que ele é como marca. A gente não consegue posicionar um carro e dizer o que ele deve significar na vida das pessoas sem entender as pessoas. Tudo começa aí, tudo começa em entender como as pessoas são e o significado da vida, os sentimentos, aquilo que as pessoas vivem todos os dias, para ver como é que carro vai se encaixar dentro desse contexto. Se comprar um carro tivesse limitado única e exclusivamente a me levar e me trazer, eu ia comparar aspectos funcionais o tempo inteiro. Se um carro era grande ou era pequeno, o tamanho da minha família, a quantidade de pessoas que eu tenho em casa, a distância que eu tenho que percorrer todo dia, o quanto que eu preciso de gasolina, o tipo de motorização. E não é de fato isso que as pessoas fazem. Eu acho até que durante um tempo, de uma certa forma, elas fizeram, quando elas tinham pouca opção. O que não é verdade hoje. Você tem muito mais opção e coisas muito mais parecidas. E as pessoas começaram a olhar para os carros e eles passaram a ter um significado que está relacionado com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero dizer sobre a pessoa que eu sou, ou sobre, em última instância, a pessoa que eu quero ser. E posicionar um carro tem a ver com isso, com entender quem são as pessoas e entender quem é o carro. Lançar a linha tinha vários aspectos envolvidos. Da mesma maneira que nos outros lançamentos, a Fiat chegou para a gente com um produto, foi desenvolvido para ser um carro mundial e que já havia sido lançado em outros países, e a gente percorreu aquilo que a gente chama de cadeia produtiva básica, antes de definir qual era o posicionamento. Tem algumas coisas que sempre precisam ser feitas quando a gente vai discutir o lançamento de um novo produto. Por exemplo, a gente foi olhar tudo que foi feito em todos os países onde Linea foi lançado, entendendo quais eram as características de mercado, as características dos consumidores em cada um desses países. Depois nós mergulhamos no Brasil, no que estava sendo feito pela indústria automobilística aqui, ou seja, o segmento, esse carro pertence a um segmento que a indústria aqui chama de segmento D, que são os segmentos de carros de luxo brasileiros, são sedãs brasileiros. Então a gente foi tentar entender o que era esse segmento, tanto do ponto de vista de mercado, quanto do ponto de vista de comunicação. Esse trabalho começou na nossa ida à Turquia, nós fomos junto com a Fiat até a Turquia para assistir o lançamento do carro, da primeira versão do carro lá, junto com jornalistas brasileiros, etc. Então aí a gente já começa a analisar como é que o carro está sendo recebido, começa a criar hipóteses como ele poderia estar sendo trabalhado no Brasil. A sequência disso é trazer o carro para que ele seja pesquisado no Brasil. A equipe que cuida de toda a execução disso na sua forma de uma forma mais detalhada, porque aí nesse momento a gente está falando de pesquisa de produto, é a equipe de inteligência da Fiat, que é liderada pelo Fantini, que então vai fazer uma pesquisa em aprofundamento, trazendo o carro e colocando o carro para ser comparado com outros carros que estão fazendo sucesso no mercado. Nesse momento a gente tem um conjunto de resultados que é analisado e que já começa a ser usado no desenvolvimento do carro, para a gente saber se muda ou não muda determinadas características. Todas essas coisas que a gente aprende sobre o produto, a gente relaciona com as pessoas. E aí entende por que determinadas coisas funcionam na Turquia e não funcionam no Brasil. Funcionam na Argentina e não funcionam no Brasil. Mais para frente a gente desenvolve um trabalho que está voltado para identificar insights, onde aí o nosso objetivo é entender como é que as pessoas se relacionam. Linea é um carro muito que mistura o contemporâneo com o retrô de uma forma extremamente equilibrada, e o design do carro ele inspira muita tecnologia para os consumidores. Isso foi uma coisa que nós descobrimos em pesquisa. Esse é um carro que vai ter que falar de luxo, mas o que é para a Fiat? A Fiat vai falar de luxo da mesma forma que outras marcas falariam,
Essa é uma questão que precisa ser levada em consideração, porque as marcas têm significados diferentes. A Fiat é uma marca extremamente jovem, extremamente inovadora, extremamente dinâmica. O que se espera da Fiat, quando a Fiat fale de luxo, é que a Fiat fale de luxo de um jeito mais jovem, de um jeito mais solto. O luxo que se espera de uma marca jovem e inovadora como a Fiat é um luxo austero, é um luxo mais adequado ao nosso tempo.